Eu gosto de ficar aqui olhando o rio, sabe? A água correndo, com o sol batendo nela, o barulho que ela faz quando passa pelas pedras, dá uma paz, uma tranquilidade, mas dá preocupação também. Essa coisa de poluição tem me preocupado muito. Seria bom conversar com alguém que entende desse assunto. Que tal conversar com um especialista em gestão ambiental? Mas o que é gestão ambiental? Bom, como o próprio nome diz, gestão ambiental é o ato de gerir o meio ambiente. Ou seja, administrar atividades econômicas e sociais de forma que elas utilizem racionalmente os recursos naturais. Essa é a minha profissão, gestor ambiental. Antônio Carlos, ao seu dispor. Ah, agora entendi. Então acho que você pode mesmo me ajudar, Carlos. Estou preocupado com a poluição do rio. Eu tenho medo que as águas se acabem. E aí eu não vou ter mais o que guardar. Esse é Bernardo. Bernardo da Mata. Apresenta. Ele faz encurtamento de águas. Apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros, até que as águas se ajoelhem, do tamanho de uma lagarta nos vidros. Esse é um trecho do poema O Guardador de Águas, de Manuel de Barros. Nascido em 1916, em Cuiabá, Mato Grosso, Manuel de Barros é considerado um dos maiores nomes da nossa literatura. Sua poesia é feita de pessoas e coisas simples, desimportantes, de utensílios, como ele mesmo diz. Manuel não gosta de ser chamado de poeta pantaneiro, poeta ecológico ou até mesmo de surrealista. Meu negócio é com a palavra, ele diz. Descasco palavras até o caroço de cada um. Por exemplo, ontem, levei a palavra alma para descascar. Descobri que é uma palavra linda, escura e de olhos baixos. Pois é. E acabou que eu virei mesmo uma espécie de guardador de águas, porque ajudei meu pai a fazer a represa desse rio aqui. Mas eu fico preocupado, porque nós temos um curtume. Processamos o couro cru antes de ele ir para as fábricas, sabe? O curtume precisa de muita água. A gente usa tanino no curtimento, que é natural. Não usamos produtos químicos, mas por mais que a gente cuide, acaba contaminando a água. E sem água não dá para trabalhar. Sem água não dá para viver. Sem nossa represa ficar poluída, vamos ter que mudar lá para baixo. Olha, Bernardo, me desculpe dizer isso, mas infelizmente mudar lá para baixo não vai adiantar. Olha só. A sua represa está aqui em cima, é a represa A. A sua represa, que está no rio principal, e a represa B, que está no afluente do rio, jogam água na represa C. A represa C joga água na represa E, que também recebe água da represa D, no outro afluente. E a represa E joga água na represa F. Só que se você prestar atenção, vai ver que a represa F acaba recebendo água de todas as represas, inclusive da sua. Então, se a sua represa estiver poluída, a represa F também vai estar. E aí, não adianta mudar lá para baixo como você falou. Mas a gente contamina tão pouquinho, pensei que o estrago ficasse só na nossa represa. Acontece que, juntando todos esses pouquinhos, o estrago vai crescendo até ficar difícil de controlar. É como jogar lixo no rio. Eu jogo um pouquinho, mas se 1000 pessoas jogarem um pouquinho também, essas pequenas quantidades se juntam e aí já viu, vira um montão. Mas então, o que a gente pode fazer? Não quero ficar poluindo os outros, mas também não posso parar de trabalhar. É por isso mesmo que o artigo 225 da nossa Constituição exige um estudo prévio de impacto ambiental. Esse artigo assegura a todos, inclusive para as futuras gerações, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para que esse direito seja respeitado, o poder público exige que toda atividade que possa causar danos à natureza passe por um estudo prévio de impacto ambiental. Se o estudo mostrar que todos os cuidados serão tomados e o impacto ambiental da atividade será aceitável, a realização da atividade é liberada. Bom, tudo bem. Tomar todos os cuidados a gente toma. Mas como é que eu faço para saber se o impacto ambiental do nosso curtume é aceitável? Fácil, Bernardo. É só usar um pouquinho de matemática. Matemática? Mas eu pensei que tivesse que usar química, biologia. Também. Mas é a matemática que oferece as ferramentas para lidar com todos os dados colhidos pela química e pela biologia. Vamos por partes. Eu já falei para você que não adianta mudar o curtume de lugar, porque a água da sua represa vai parar lá embaixo, certo? Vamos olhar de novo aquele esquema das represas. Está vendo como são vários fatores encadeados? Um depende do outro, não existem fatores isolados. Quando isso acontece, temos um sistema que leva em conta todo o conjunto, e não apenas partes dele. Então, como eu faço para chegar a algum resultado?
Você quer saber qual o impacto que os poluentes causam e poderão causar no sistema. Não só na sua represa, mas no sistema todo. Então, é preciso saber quais são as variáveis desse sistema para chegar a um resultado. Ah, entendi. Só assim então consigo fazer um estudo de impacto ambiental para assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Então, vamos começar com a sua represa, porque ela é a primeira do rio. Vamos considerar como nossa unidade uma semana. Precisamos saber, então, qual a quantidade de contaminante que a sua represa vai ter na semana que vem. Esse valor pode ser simulado considerando a quantidade de poluente nessa semana. Mas temos que levar em conta outras variáveis. Outras variáveis? Quais? Temos que saber qual a quantidade de contaminante que o agente poluidor descarta toda semana na represa. No caso, o agente poluidor é o seu curtume. Também precisamos considerar o que sai da represa, em função do fluxo do rio, e a quantidade de poluente que se degrada em contato com a natureza. É que a própria natureza se encarrega de eliminar parte dos poluentes através de processos bioquímicos que envolvem a luz solar, a presença de plantas. Tudo isso é calculado e entra como elemento na situação que estamos avaliando. Para saber qual quantidade de poluente na semana que vem. Isso mesmo, Bernardo. Vamos ver quais são as variantes dentro da nossa situação. Queremos saber a contaminação da represa na semana que vem. Temos a contaminação dessa semana, que já está na represa, menos o que sai da represa por causa do fluxo do rio, menos o que se degrada na própria natureza e mais a quantidade de poluentes que é jogada na represa nessa semana. Muito bem. Então agora eu já posso saber qual o impacto ambiental do meu curtume. Calma lá, Bernardo. Ainda não. Até agora consideramos só a sua represa, mas você tem que lembrar que estamos falando de um sistema inteiro. Temos mais represas no rio principal, além das represas nos afluentes, e tudo isso entra no nosso sistema. Ah, é verdade. Então teremos várias situações, uma para cada represa. Quem resolve uma situação, resolve toda, certo? Mais ou menos, Bernardo. É que uma situação depende da outra. Por exemplo, a situação relativa à represa C depende das situações de A e B. Isso acontece porque, para calcular a evolução do poluente na represa C, é preciso incluir o que chega da parte anterior, ou seja, das represas A e B. É isso que dá a ideia do caráter sistêmico de toda a nossa problemática. Ah, entendi. São várias situações encadeadas como um sistema mesmo. A situação C deve envolver A e B, assim como E deve envolver C e D. Estou vendo que você entendeu mesmo, Bernardo. Em matemática, esse tipo de conjunto de situações pode ser expresso de modo resumido usando o que chamamos de matriz. Ah, então agora eu já posso fazer o meu estudo de impacto ambiental? Pode sim, Bernardo. É só colher os dados e fazer os cálculos necessários. Assim você pode planejar melhor o descarte de material poluente e continuar tocando o seu curtume sem prejudicar a natureza. E eu nem sabia que a matemática podia ser ecológica. Bom, agora que já sei do que preciso para estudar o problema, deixa eu trabalhar. Até mais. Obrigado, hein?